e vamos chamar o Leonardo Macedo, conterrâneo dele, né? São, como eu falei, são dois expoentes aí da neuroradiologia mundial, todos de Juiz de Fora, né? Esse é o Neuroclube Juiz de Fora, então é um parceiro nosso aqui, o Leonardo. A gente somos da Comissão Científica da Neuroradiologia do Colégio Brasileiro, estamos organizando o módulo Neuroradiologia do próximo Colégio do Congresso Brasileiro, né? Inclusive, estão todos convidados para assistir o módulo, vai ser no próximo sábado, dia 9 de outubro, e o módulo o hands-on de neuroradiologia de doenças imunizantes vai ser no dia 12, na terça-feira à tarde. Léo, você já pode espelhar aí sua apresentação, você já está com o Rush, isso. E é um grande prazer, né? Busco aqui nessa noite. Obrigado pelo aceite, viu, Léo? Tá joia. Então, primeiro, boa noite. Você tá vendo a minha tela aí direitinho? Estamos vendo bem direitinho, Léo. Tá ótimo. Excelente. Então, primeiro, agradecer aí o Dr. Pablo Coimbra pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E agradecer também ao Dr. Samir pela excelente aula. Eu acho assim muito legal quando a gente participa de um encontro desse, né, entre amigos. Então, agradecer aí o convite e agradecer a presença aí do Dr. Samir. O Pablo me convidou para falar de hidrocefalia e algumas imagens que podem simular hidrocefalia na infância. Para falar de hidrocefalia, eu gosto de lembrar de onde vem esse conhecimento e o meu gosto da hidrocefalia. Eu tive em 2009 no Hopkins, fiz lá um pós-doutorado de pesquisa e desde 2009 eu passei a participar desse grupo de hidrocefalia internacional. Era um grupo que a gente discutia semanalmente casos de hidrocefalia e eu tive o prazer de estar em 2019 na SNR com o professor Harold Rickett, que hoje é a nossa referência em hidrocefalia. Então, desde então, eu acompanho o grupo e venho estudando sobre hidrocefalia. E eu acho importante aqui para os mais jovens, só para vocês verem que assim, a gente não faz nada sozinho. Do mesmo jeito que hoje a gente está fazendo aqui um grupo, onde tem o Pablo, onde tem o Dr. Samir, a gente acaba aprendendo quando a gente faz amigos, quando a gente interage, e isso é muito legal quando a gente tem um grupo onde a gente possa discutir os assuntos, no caso aqui, hidrocefalia. Então, quando eu falo de hidrocefalia, o primeiro conceito que eu tenho que ter é o seguinte: eu tenho dilatação do ventrículo, eu não vou ter nunca hidrocefalia se o ventrículo não estiver dilatado. Uma maneira simples de você categorizar a dilatação do ventrículo é através do índice de Evans. Como que a gente calcula? A gente pega o diâmetro bifrontal maior, divide pelo maior diâmetro biparietal. O índice de Evans normal é menor que 0,3. Se ele for maior do que 0,3 ou maior do que 3, você tem o que a gente chama de dilatação ventricular. Reparem que eu não falei de hidrocefalia, eu falei de dilatação ventricular. Então, o conceito que a gente tem hoje, mais moderno de hidrocefalia, justamente quem fez esse conceito foi o professor Harold, é que a hidrocefalia é uma distensão ativa do sistema ventricular e é resultado de uma passagem inadequada do líquor, onde ele é produzido principalmente no sistema ventricular, e uma déficit de absorção na circulação do sistema. Então, a hidrocefalia ela é ativa. Então, quais são os sinais por imagem que podem me fazer sugerir hidrocefalia? Obviamente, eu preciso ter dilatação do ventrículo. Então, o índice de Evans acima de 0,3. Então, isso é primordial. Além disso, alguns sinais de hidrocefalia. Por exemplo, esse edema intersticial periventricular, esse apagamento de sulcos que a gente está acostumado a ver na alta convexidade frontoparietal, o alargamento dos recessos do terceiro ventrículo, como o recesso supraóptico e o recesso infundibular, a elevação e o afilamento do corpo caloso. E aqui um critério que a gente tem usado cada vez mais, pois ele é bem objetivo, que é o ângulo do corpo caloso. Antes de você saber do ângulo do corpo caloso, você tem que saber como medir o ângulo do corpo caloso. Tem que seguir essa técnica
para que a gente possa saber qual o valor normal. Você tem que traçar um plano paralelo à comissura anterior e posterior. A partir daí, uma linha perpendicular a esse plano ao nível da comissura posterior. É nesse plano coronal que nós vamos medir o ângulo do corpo caloso. O normal é entre 100 e 120. Se ele estiver abaixo de 80, entre 50 e 80, você pode ser um sinal muito fidedigno de que você está com uma hidrocefalia. Então, voltando, eu vou bater um pouco na tecla desse conceito de hidrocefalia, pois é importante a gente diferenciar de uma dilatação ventricular, por exemplo, ex-vácuo. Esse aqui era o caso de uma criança com Van der Napp, clássico, macrocefalia, doença de substância branca, cistos, que após 14 meses faz uma atrofia cerebral e, consequentemente, uma dilatação ventricular. Eu chamo isso de hidrocefalia? Não, eu chamo isso de dilatação ventricular e ex-vácuo. Então, como eu diferencio as duas? Pelo índice de Evans, as duas vão dar dilatação do ventrículo. Tudo bem. Mas uma pode ter aquele edema intersticial periventricular, a outra não vai ter. Aqui você apaga sulcos. Como é uma distensão ativa, você apaga os sulcos, comprime os sulcos na alta convexidade. Na dilatação ex-vácuo, os sulcos estão proeminentes. Na hidrocefalia, você tem ampliação dos recessos e elevação do corpo caloso, contrário da dilatação ventricular ex-vácuo. Na hidrocefalia, o ângulo de corpo caloso é abaixo de 80, na dilatação ventricular ex-vácuo, geralmente ele é acima de 100. Então, com isso, a gente consegue diferenciar uma hidrocefalia de uma dilatação ex-vácuo dos ventrículos. Joia! Como eu classifico a hidrocefalia? Atualmente, a classificação mais utilizada de hidrocefalia é em não comunicante e comunicante. A não comunicante, a obstrução pode estar intraventricular, onde o ponto de obstrução está relacionado ao sistema ventricular, pode ser uma lesão intraventricular, uma lesão causando efeito de massa ou estenose de aqueduto, ou a hidrocefalia ela pode ser não comunicante extraventricular, onde existe uma obstrução à circulação licórica fora do ventrículo, geralmente por um déficit de absorção. Pode ser pós-hemorrágica, pós-infecciosa ou por uma carcinomatose. E a gente tem, então, as hidrocefalias comunicantes, onde não existe um ponto de obstrução à circulação licórica, e o clássico é por produção excessiva, a hidrocefalia de pressão normal ou a hidrocefalia de baixa pressão. Eu vou exemplificar todos eles. Então, nós temos aqui uma lesão ao nível do forame de Monro, bastante clássica, espontaneamente densa, cística com alto sinal em T1, é um cisto coloide determinando obstrução dos forames de Monro com dilatação dos ventrículos laterais, ou seja, uma lesão intraventricular determinando hidrocefalia. Nesses dois casos, um meningioma e um astrocitoma pilocístico de fossa posterior, eles estão exercendo efeito de massa e comprimindo o quarto ventrículo, com consequente dilatação do sistema supraventricular a montante. Também é uma hidrocefalia por efeito de massa. E o terceiro caso, nós temos aqui uma hidrocefalia, não conseguimos observar nenhuma lesão expansiva. Nesses casos, todo caso de hidrocefalia, eu recomendo a gente realizar um CIS, um Fiesta, uma imagem de alta resolução ponderada em T2 na linha sagital mediana. É óbvio que, nesse caso aqui, a gente consegue enxergar uma membrana ao nível do aqueduto mesencefálico, então é uma hidrocefalia não comunicante intraventricular decorrente de uma membrana aquedutal, determinando estenose de aqueduto. Esse era um outro caso bastante interessante, onde o paciente se apresentou com dilatação do sistema ventricular supratentorial e, além disso, ele tinha uma lesão ao nível do aqueduto mesencefálico. Quando o paciente, então, foi derivado, pois ele estava com uma clínica relativamente aguda, e essa lesão era uma lesão cística com alguns cistos internos que migrou para o interior do quarto ventrículo. O aspecto de imagem é bastante característico de uma neurocisticercose que migrou do aqueduto mesencefálico para o interior do quarto ventrículo. Passando agora para as hidrocefalias por déficit de absorção. Então, aqui é um caso clássico. Um homem de 53 anos dá entrada no pronto-socorro
com uma cefaleia intensa, nós temos um caso de hemorragia subaracnoide difusa, possivelmente pois rompeu um aneurisma, e ele, após 20 horas, deteriora, piora clinicamente, e olha, num intervalo de tempo muito curto, começa já a haver dilatação do sistema ventricular. Realmente era um aneurisma de artéria cerebelar póstera inferior. Esse paciente, por conta dessa hidrocefalia aguda, ele foi derivado. Então, é uma hidrocefalia pós-hemorrágica, dificultando a absorção licórica. Após 15 dias, o paciente melhora clinicamente, é retirado o shunt e ele volta para casa. No entanto, os sintomas clínicos voltam a piorar 3 meses depois, e observem que volta de novo a haver uma dilatação do ventrículo. Não havia obstrução do aqueduto ou nas saídas do quarto ventrículo. A gente vê aqui siderose superficial, ou seja, o ângulo do corpo caloso era compatível com hidrocefalia. A gente tem que lembrar que no pós-hemorrágico você pode ter hidrocefalia aguda ou mesmo crônica por dificuldade de absorção, e nisso a gente consegue enxergar siderose. Aqui, novamente, é um caso bastante clássico, um paciente com lesões nodulares, com impregnação anelar, uma impregnação leptomeníngea, principalmente de bases, desenvolvendo uma hidrocefalia. É um caso de tuberculose, ou seja, uma neurotuberculose com envolvimento da leptomeninge, dificultando a absorção licórica, levando à hidrocefalia. Então, quadros infecciosos da leptomeninge podem cursar com hidrocefalia. Esse era um outro caso, uma paciente que, de uma forma relativamente aguda, desenvolve uma hidrocefalia, ela acabou sendo derivada. Observe que o ventrículo diminui, mas existe uma impregnação heterogênea do compartimento leptomeníngeo, lesões na fossa posterior. Essa paciente, na verdade, tinha uma carcinomatose devido a um câncer de mama. Passando agora para as hidrocefalias comunicantes. O caso mais clássico é esse aqui. É uma criança que apresenta com hidrocefalia, cefaleia, um tumor geralmente relacionado ali ao plexo coroide, ato ventricular. Nesse caso é um carcinoma de plexo coroide, mas poderia ser um papiloma de plexo coroide. Esses tumores podem levar à produção excessiva de líquor. Então, por produção excessiva, levar à hidrocefalia. Observem que não há obstrução nas vias de circulação licórica. Passando agora para um outro quadro bastante clássico. Geralmente é um idoso que chega com uma tríade clássica, às vezes não a tríade completa, de apraxia da marcha, incontinência urinária e demência. Você faz o exame, tem dilatação ventricular. Além disso, tem apagamento de sulcos na alta convexidade frontoparietal. Já pensamos mais em hidrocefalia. Um ângulo do corpo caloso de 58 graus, ou seja, hidrocefalia. É imperativo, toda vez que a gente estuda hidrocefalia, fazer um sagital cis-fiesta da linha mediana. Observem que não há obstrução nas vias de saída, tanto do aqueduto ou do quarto ventrículo. Então, nesse caso, junto com a clínica, caracterizando a hidrocefalia de pressão normal. Falando de hidrocefalia de pressão normal, tem um conceito novo que eu acho importante todo mundo conhecer, que é o conceito do DASH. O que o DASH fala? É quando você tem uma hidrocefalia com uma dilatação do espaço subaracnoide desproporcional. Para caracterizar DASH, você tem que ter 2 achados por imagem. O primeiro é um alargamento das fissuras de Silvius. Muitas vezes o paciente tem uma hidrocefalia e as fissuras estão alargadas. E, além disso, tem que ter o apagamento de sulcos na alta convexidade frontoparietal. Então, viu o apagamento de sulcos e o alargamento das fissuras silvianas, mais a dilatação do ventrículo, a gente tem o DASH. Por que o DASH é importante? 2 estudos recentes, o Symphony 1 e 2, demonstraram que naquele paciente com achado de imagem DASH e clínica de hidrocefalia de pressão normal, eles têm uma resposta ao shunt similar se você tivesse feito aquele TEP teste ou aquela drenagem licórica por 3 dias. Ou seja, se você tiver esse achado de imagem, o seu prognóstico para a resposta ao shunt é similar ao TEP teste. Isso pode ser questionável ou não, vão ter pessoas que vão advogar por isso e outras não. Fato é que a Sociedade Japonesa
de hidrocefalia, que é uma das mais respeitadas do mundo, incluiu no critério diagnóstico dele de hidrocefalia de pressão normal DASH. E se o paciente tiver clínica clássica, eles recomendam não fazer mais o TEP-teste e ir para o shunt ou derivação direto. Ou seja, esse parece ser um achado de imagem que pode predizer broncognóstico ao shunt. Agora, um outro caso bastante interessante. Um paciente de 86 anos que chega com declínio cognitivo moderado e um distúrbio de marcha leve. O achado de imagem é de hidrocefalia, um ângulo de corpo caloso menor do que 80, ou seja, tudo indica para nós uma hidrocefalia de pressão normal, pela clínica e pelos achados de imagem. No entanto, na sequência gradiente, a gente conseguia ver siderose superficial. Ou seja, será que esse paciente tem um déficit de absorção? E a pressão de abertura do líquor era menor, foi de 25 milímetros de água. A gente sabe que o normal é em torno de 100. Ou seja, isso aqui é uma categoria nova, que é a hidrocefalia de baixa pressão. Na literatura, você pode encontrar também com essa sigla, SILPA. Então, como eu vou pensar na hidrocefalia de baixa pressão? Primeiro, eu preciso da clínica. Geralmente, ela está relacionada à hemorragia cerebral, seja por trauma, seja por uma ressecção de tumor. E muitas vezes o paciente que complicou com uma infecção, ou seja, hemorragia e infecção que podem dificultar a absorção licórica. Se eu estou falando de hidrocefalia de baixa pressão, é óbvio que na hora que eu fizer a pressão de abertura do líquido, tem que estar abaixo de 70, abaixo do normal. Eventualmente, ela é abaixo de 0, ela é negativa. E quais são os critérios diagnósticos? Primeiro, a clínica que eu já passei para vocês, do paciente que teve hemorragia ou infecção cerebral. Geralmente, é um paciente que vai com uma deterioração clínica gradual e, obviamente, ele precisa ter ventrículomegalia. E observem aqui aquela redução dos espaços licóricos na alta convexidade, que lembra o DASH, ou seja, achados de imagem compatível com hidrocefalia. E mais o outro critério, que é óbvio, a pressão de abertura tem que ser menor do que 70. Isso também pode ser visto hoje em crianças. Mas tudo bem, o que vai aparecer? O que nós vamos ter de novo sobre hidrocefalia? Isso foi muito discutido naquele congresso que eu falei para vocês em 2019. Olha esse caso. É uma mulher de 76 anos com a tríade clássica de hidrocefalia de pressão normal. Apraxia da marcha, incontinência urinária e demência. Os achados de imagem também são clássicos. Eu tenho dilatação ventricular, síndrome DASH, ângulo do corpo caloso menor do que 80, o aqueduto está pérvio. Mas se você observar, existem septações, múltiplas septações no espaço subaracnoide. Ou seja, hoje nós temos o conhecimento de que essas hidrocefalias de pressão normal, na verdade, existe alguma coisa dificultando a absorção licórica. Então, elas não deveriam ser classificadas como comunicantes, pois se existe alguma coisa como essas septações dificultando a absorção licórica, elas deveriam ser classificadas como não comunicantes, extraventriculares. Então, esse é um conceito que a gente tem hoje. A hidrocefalia de pressão normal, ela não deveria ser classificada como comunicante, e sim como não comunicante extraventricular. Esse é um outro caso, como exemplo, uma criança de 4 anos apresentando com distúrbio de equilíbrio, ela tem uma ventriculomegalia, mas além disso tem apagamento de sulcos, dilatação dos recessos, ou seja, não é só uma ventriculomegalia ex-vácuo, e sim hidrocefalia. Se a gente olhar com bastante calma esse caso, nós vamos observar que existe nitidamente uma membrana pré-pontina, dificultando a absorção licórica. Além disso, ela tem alargamento do forame de Magendie e alargamento da cisterna magna. Se vocês olharem um corte a um nível axial, ao nível da membrana, observem como a membrana vai dificultar a absorção licórica extraventricular. E observem como é liso num corte superior. Isso é o que a gente chama hoje de PAVN,
que é a panventriculomegalia, com alargamento do forame de Magendie e alargamento da cisterna magna. Na grande maioria desses casos, você viu um caso parecido, procure pela membrana pré-pontina. Na maioria dos casos, você vai encontrar essa membrana. Então, o que nós vamos ver, muito provavelmente, na próxima classificação de hidrocefalia, é que a hidrocefalia de pressão normal e a hidrocefalia de baixa pressão, elas têm algum componente que dificulta a absorção licórica e elas vão passar a ser categorizadas como não comunicantes extraventriculares. E aquela hidrocefalia realmente comunicante, sem nenhuma dificuldade de absorção licórica, vai sobrar só para aqueles tumores que fazem produção licórica, que são raros, lembrar do carcinoma de plexo coroide e do papiloma de plexo coroide. Vou mudar agora para alguns diferenciais na infância. Às vezes, vocês já podem ter visto um paciente que chega com uma derivação ventricular e, na verdade, ele não tinha hidrocefalia. Então, como eu vou ver uma hidrocefalia severa? Procure por 2 sinais. Primeiro, o manto cortical. Segundo, a foice interhemisférica. Nesse caso, estava mais fácil. Nesse caso, começa a ficar um pouco mais complicado. Mas, se tiver o manto cortical e tiver a foice interhemisférica, você está frente a uma hidrocefalia severa. Nesse caso, eventualmente, você precisa derivar. Os diferenciais. O primeiro diferencial é quando a gente vê essas fendas comunicando o epêndima com a pia mater. Essas fendas podem ser bastante grandes, mas não tem um manto cortical. Isso aqui nós conhecemos como esquizocefalia de lábios abertos. Quando é muito exuberante, tomar cuidado para não confundir com hidrocefalia. Outro diferencial. Nesse caso, nós temos uma destruição dos hemisférios cerebrais, principalmente no território irrigado pelas artérias carótidas internas. Por isso, tem uma relativa preservação da região occipital e preservação da fossa posterior. Observem que não tem o manto cortical. Esse é um caso de hidranencefalia. Outro diferencial. Nós temos aqui um ventrículo dilatado, mas sem septo pelúcido, o que a gente chama de monoventrículo. Além disso, existe uma fusão dos lobos frontais. Monoventrículo com fusão de lobos frontais, a gente está frente a um caso de holoprosencefalia alobar, que é o caso mais severo da holoprosencefalia. Esse é um outro caso onde nós conseguimos enxergar um ventrículo dilatado ex-vácuo central, mas todos os hemisférios cerebrais estão substituídos por líquor. Cuidado nesse caso para não confundir uma hidrocefalia severa com uma encefalomalácia multicística. Então, concluindo, a primeira coisa que eu tenho que fazer para falar de hidrocefalia é não confundir com dilatação de ventrículo. Hidrocefalia é uma distensão ativa do sistema ventricular. Quais são os sinais que eu uso? Primeiro, índice de Evans é o básico para você dizer que o ventrículo está dilatado. Além disso, aquele edema intersticial periventricular, o apagamento de sulcos na alta convexidade frontoparietal, lembra daquele conceito DASH, a dilatação dos recessos do terceiro ventrículo, a elevação e o afilamento do corpo caloso e o ângulo calosal, que é bastante interessante, só lembrar de medir da forma correta, quando abaixo de 80 é um ótimo indicativo de hidrocefalia. Os diferenciais, não comunicante intraventricular, pode ser por uma lesão intraventricular, uma lesão extraventricular exercendo efeito de massa sobre o sistema ventricular, ou uma estenose de aqueduto. Sempre usar o cis ou fiesta na linha mediana. Pode ser extraventricular por uma dificuldade de absorção da absorção licórica. Por exemplo, pós-hemorrágico, lembrar que pode ser agudo ou crônico. Pós-infeccioso ou uma carcinomatose leptomeníngea levando à hidrocefalia. E as hidrocefalias comunicantes, sem obstrução da drenagem do líquor, por produção excessiva, lembrar dos carcinomas e papilomas de plexo coroide. A hidrocefalia de pressão normal, lembrar da tríade clínica clássica. E a hidrocefalia de baixa pressão, lembrar que nesses casos geralmente está relacionado a
pós-hemorrágico ou pós-infeccioso, eventualmente relacionado a trauma ou cirurgia. E lembrando que, muito provavelmente, na nova classificação, nós vamos encontrar a hidrocefalia de pressão normal e a hidrocefalia de baixa pressão, que tem, sim, algum fator que resulta numa dificuldade de absorção licórica, elas vão ser passadas a classificar nesse grupo. Dos diferenciais da infância, lembra que para categorizar hidrocefalia severa, procurem pelo manto cortical e pela foice interhemisférica. Os diferenciais, a esquizocefalia de lábios abertos, a hidranencefalia, a holoprosencefalia alobar e a encefalomalácia multicística. Agradecer novamente a presença de todo mundo e ao convite do Dr. Pablo. Obrigado a vocês. Fantástico, Leonardo. Todo mundo elogiando aqui a aula, conceitos novos, né? Atualizados. Excelente, né, Paulo? Isso. Muito bom, né? Excelente. Leonardo sempre é bom. Não gerei nenhum elogio, não. Né? Obrigado, além René. de ser boa gente, né? Te mandei uma coisa para o WhatsApp para te dar uma cutucada. E ele tem um negócio, ele gostou ali do Marquês da Vajota, viu, Renê? Ele gostou. Lá daquela lagostinha que O quê? ele gostou também, eu levei ele lá. Ele gostou. Doutor Pablo me convidou para um restaurante de Gostou? Fortaleza, simplesmente fantástico. Bom, assim, eu ainda estou devendo o churrasco que eu levo a carne, tá? Só temos que ir para lá, né? Mas, Leonardo, excelente, assim, excelente prova. Obrigado. Uma coisa, assim, tu usa o termo de hidrocefalia compensada, porque, assim, às vezes tu tem uma dilatação ventricular e o paciente clinicamente está estável. Os cirurgiões usam muito isso, né? A gente não usa, mas às vezes... E aí, sim, tu fica observando o paciente, né? Eu me lembro ainda, eu fiz neurocirurgia há 30 anos atrás, e uma das hemorragia subapendimária, né? 30% desses pacientes desenvolviam hidrocefalia, né? A malateria tipo, não tipo 1, tipo 2, tipo 3, né? E aí uma das técnicas na época era fazer punções lobares repetitivas. Depois tem o desuso, então assim, venha para evitar esse defeito de reabsorção. Então, tem várias coisas assim, né? Mas assim, a tua aula é excepcional, né? A minha dúvida que eu teria, assim, seria aquela hidrocefalia de baixa pressão. Você vê que o paciente tem bastante microangiopatia, naquele caso que tu mostraste, né? Ele tem uma redução também volumétrica, né? Quando sugerir essa possibilidade, tu só sugere isso... Olha só, no caso da hidrocefalia então, de baixa pressão, o que chama a atenção no exame de imagem ou na clínica do paciente é ele ter tido hemorragia prévia ou ter tido uma infecção prévia. Naquele caso, a siderose. Então, nesses casos, você poderia pensar na hidrocefalia de baixa pressão, mas é óbvio que o diagnóstico dessa hidrocefalia só vai sair pelo clínico, pois ele faz a punção e aí sim a pressão é baixa. Tá? Então, nesses casos de hidrocefalia de baixa pressão, isso é extremamente importante, pois às vezes quando você faz a derivação, faz o shunt, não resolve nada. Por quê? Porque é baixa pressão. Então, nesses casos, quando você vai fazer a derivação, se for indicado a derivação, você tem que fazer uma derivação com baixa pressão, às vezes com pressão negativa. Então, assim, os casos de hidrocefalia de baixa pressão, eles são muito difíceis de tratar. Então, quando precisa tratar, o cirurgião tem que saber. Interessante. Muito, 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 muito boa as tuas colocações. Muito boa aula. Só elogios aqui no chat, viu, Leonardo? Realmente foram excelentes aulas aí do pessoal de Juiz de Fora, né? Doutor Samir, doutor Leonardo Macedo. Eu só tenho a agradecer, né, Renê? A participação deles hoje à noite. E torná-los membros do Neuroclube, né, Renê? Acho que o Macedo, eu achei que ele já fazia parte. Não, agora é oficialmente. Vai ter que ser oficial. Vamos incluir lá no grupo, o doutor Samir também, e agradecer
de todo mundo. Se não tiver nenhuma pergunta ou comentário, eu achei muito bacana, né? As duas aulas, a gente vai gravar, vai colocar lá no YouTube para a gente rever, ver os artigos e poder sedimentar todos esses conhecimentos aí que o doutor Samir e o doutor Leonardo nos compartilhou hoje, de uma forma muito didática. Doutor Samir, mais uma vez, muito obrigado, viu? Um prazer. Muito obrigado por todos terem participado. Foi um prazer estar aí com vocês. Um abraço, doutor Samir. Excelente aula, doutor Leonardo. O também. prazer foi nosso, né? Forte abraço, pessoal. Obrigado, gente. Boa noite, Abraço. então. Boa noite, pessoal. Abraço. Emanuel, obrigado, meu amigo. Samir, Obrigado mais uma vez. Tchau. um abraço na família. Abraço, Léo.